iniciou agora a gravação. Então, nós estamos aqui para agregar na vida das pessoas. Estamos aqui para discutir verdade ou mentira, sendo sábio ou incauto. Não importa a graduação, título, posição social, raça, credo, cor, nada. O que importa aqui é tentar construir uma sociedade com conhecimento, com busca, com pesquisa, com liberdade de pensamento, de questionamento, no sentido de acrescentar aos seus conhecimentos. E não para confrontar o conhecimento de ninguém, e nem para confrontar nada. Você é livre para sair ou ficar nessa live, convidar ou não, só que o conteúdo da live é do nosso interesse, de comum acordo com todos, e aqui nós vamos explanar. Então, boa noite, senhoras e senhores, eu sou o Paulo Galhardo, e hoje nós vamos percorrer a jornada das raízes, transformações e tensões geopolíticas do sistema financeiro global. Prepare-se para enxergar além dos números. Nós vamos falar de poder, de tecnologia e de soberania, tá bom? As origens e evolução do sistema financeiro global, né? A criação, vocês querem que eu leio? Está escrito na tela, é bom ou não? Só faz um sinalzinho. É bom que eu leia? Tá bom. O sistema financeiro global passou por transformações significativas ao longo das décadas, moldando a forma como países e instituições interagem economicamente. Desde a criação do SWIFT, a consolidação do dólar como moeda de reserva, estas estruturas definiram as regras do jogo financeiro internacional. Então, nesta apresentação, nós vamos explorar a evolução desse sistema, suas implicações geopolíticas, alternativas emergentes que estão se redesenhando e o panorama financeiro mundial. O que está sendo redesenhado é o panorama financeiro mundial. Analisaremos como diferentes atores utilizam essas estruturas como ferramentas de poder e como isso afeta a soberania econômica global. SWIFT, para quem não sabe, significa Society for Worldwide Interbank Financial Communication. Então, já deixa claro que é uma sociedade formada. O próprio nome. E isso já é base de conhecimento. Quando você vai na origem, na fundamentação das palavras, do teu nome, de significados da constituição daquilo que é formado, você já estabelece um conhecimento. Uma pesquisa rasa. O que é SWIFT? Sociedade do mundo, do lado do mundo interbancário de telecomunicações financeiras. Então, você vai ter já a constituição desse sistema formado e criado no ano de 1973, por um consórcio. Para quem não sabe o que é consórcio é uma reunião de pessoas com a mesma finalidade. Então, vamos lá. Consórcio inclusive o Clube Pós está fechando parceria com um consórcio, mas é um consórcio programado, não é consórcio sem perspectiva de sorteio, um consórcio programado diferenciado que tem no mercado aí. Depois a gente fala a respeito. Então, esse consórcio foi de 239 bancos, 20 países, com o objetivo de padronizar e agilizar as comunicações de pagamentos internacionais. A rede SWIFT, sediada na Bélgica, que é onde iniciou, entrou em operação em 1977, substituindo as comunicações via telex, que eram lentas e pouco seguras. Ao longo das décadas seguintes, o SWIFT tornou-se a espinha dorsal, está escrito aí, das transações bancárias globais.
conectando hoje com mais de 11 mil instituições financeiras em mais de 200 países. Alguém perguntou para mim se tinha 200 países, 209 nações. Está aí o estudo confirmando isso. Seu sucesso se deve à universidade, à universalidade e padronização em fornecer códigos e formatos padronizados de mensagem. Então, você sabe que tipo de mensagem que foi substituído a partir do SWIFT? Que tipo de comunicação foi substituído através do SWIFT, para você ter uma ideia? O Telex. Telex era uma comunicação interbancária anteriormente, antes do SWIFT. Então, você pode anotar isso daí. O seu processo se deve à universalidade e padronização ao fornecer códigos e formato padronizados de mensagem. O SWIFT funciona como um tradutor global, que permite a bancos de diferentes países em moedas trocar informações de pagamento de forma confiável e rápida. Rápida, entre aspas, porque quando foi formado o SWIFT, a utilidade era de 1 dia, 2 dias, 3 dias, até 7 dias, dependendo do montante e das operações financeiras que se faziam. A consolidação do dólar, como moeda de reserva. Paralelamente, o dólar dos Estados Unidos se solidificou como principal moeda de reserva internacional no pós-guerra, em 1944, no Bretton Woods, né? Voltando um pouquinho para vocês entenderem o contexto total da coisa. Depois a gente volta. Eu tenho 2 resumos, tá? Um resumo de diretrizes e um resumo mais robusto, que é um resumo de estudo mais aprofundado, com uma riqueza de informação mais abrangente em relação às informações. A consolidação do dólar, de acordo com o acordo de Bretton Woods, foi quando foi firmado por 44 nações, consagrou-se o dólar como pivô do sistema monetário. As moedas foram fixadas em relação ao dólar. Então, todo tipo de moeda estrangeira, seja ela de qualquer nação, ela era fundamentada em relação ao parâmetro de valor relativa ao dólar, tá? Que, por sua vez, era conversível em ouro, que na época era $35 por onça, viu, Luiz? 1944, você, se quiser jogar numa planilha de Excel, R$ 35 por onça, hoje, vamos lá, 80 anos, eles têm mais de 1000% de correção, que hoje está em torno de 3.500 a onça. Tá? Então, só uma contripadaria para vocês verem que o sistema se sustenta por si só. Porque se sustentasse e fosse equilibrado, o dinheiro não perderia o valor e nem o seu poder de compra perderia o valor. Mas no caso aqui, você observa que em 80 anos, uma vida de uma pessoa tem mais de 1000%. Que aplicação você tem em 1000% durante uma vida de 80 anos? É bom para refletir. Então, o ouro ele é considerado uma proteção patrimonial, um dinheiro de proteção aonde você, ao longo das eras, das datas, dos séculos, dos anos, você não perde, porque ele protege você, ele acompanha uma valorização, ele se protege da própria desvalorização da moeda fiduciária, se mantendo como um patrimônio sólido e resistente a qualquer tipo de ação governamental ou barra do sistema financeiro. Não há nenhum tipo de variação nesse sentido.
Essa arquitetura sustentada pela enorme reserva de ouro e poder econômico dos Estados Unidos, no hein, guarda aí, pós Segunda Guerra, já já vocês vão entender o que é clube pós. Então, no pós Segunda Guerra, deu ao dólar uma posição dominante. Mesmo após o colapso de Bretton Woods em 1971, quando os Estados Unidos suspenderam a conversão do dólar em ouro, o dólar manteve-se central. A partir de 73, com as taxas de câmbio flutuantes, os Estados Unidos firmaram acordos, pacto do petrodólar. Então, em 73, rompeu-se o lastro ouro para o lastro dólar, com a Arábia Saudita, no ano em que eu nasci, 1974. E asseguraram que o comércio mundial de commodities, para quem não sabe, commodities são os grãos, são vários tipos de comercialização de mercado exterior, de comércio exterior, soja, trigo, enfim. E, notadamente, o petróleo continuasse dominados em dólar. Não para de entrar gente, graças a Deus, mas atrapalha bastante. Notadamente, o petróleo continuasse dominados com o dólar. Então, não era que o petróleo era o lastro do dólar. O dólar dominava o petróleo porque foi atacado financeiramente e comercialmente, que os derivados de petróleo e toda aquela lucratividade monstruosa de um sistema que se formava através de combustível e etc. Hoje eu vi um vídeo lá no Clube Pós que o petróleo não é fóssil coisa nenhuma, né? Ele é que nem rio, né? Tem minas de petróleo, mas enfim, a gente entra nesse assunto. Então foi acordado comercialmente que todo faturamento derivado das transações subsidiadas ou derivadas do próprio dólar tinham uma rentabilidade ou uma proteção sobre a moeda chamada dólar. Tá? E eles asseguraram que o comércio mundial, eles asseguravam esse comércio comercial, esse comércio mundial de commodities. Notadamente, o petróleo continuava dominado pelo dólar. Fatores como a tamanha economia americana, os maiores PIB do mundo, estabilidade relativa do dólar e a profundidade do mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, para quem não sabe, o que é título do Tesouro? Título do Tesouro são as garantias governamentais que o governo emite para transações internacionais para que ele absorva empréstimos do Fundo Monetário Internacional, por exemplo. Então, quando o PIB gera 35, 60, 65 trilhões, bilhões, milhões, X de dólares por ano, por mês, por período, seja qual for o parâmetro, esses valores são a garantia para que esses títulos sejam emitidos como forma de lastro financeiro. Então, tudo é gerado em cima de um lastro. Só que o primeiro lastro lá era o ouro. E o ouro era um lastro fidedigno para coibir a dívida de se multiplicar. Quando se percebeu que o mercado da dívida era um grande mercado, muito melhor ter dívida e crédito do que ter um lastro real, enganou-se o mundo no mercado econômico, colocando um lastro fóssil e seus derivados para que garantisse uma moeda. E essa moeda se tornou a maior potência do mundo, porque os combustíveis e tudo aquilo derivado dos fósseis promovia a comercialização entre as nações. E aí inventam-se narrativas geopolíticas, guerras e tantas outras coisas que você provavelmente já sabe, que eu vou citar algumas coisas para que você potencializasse o teu poder econômico. Então, desde então,
as guerras foram alvo de brigas sobre territórios por questões geopolíticas, dizendo que cada um consumo, um poder de produção, seja natural de gás ou de petróleo, ou seja lá do que for, e as terras eram disputadas nessas guerras, mas em torno de tudo isso existia um cenário que era administrado por Washington e os seus adjacentes e os seus aliados para a sustentação desse mercado econômico. E assim, o dólar cada vez mais se permanecia intocável, permanecendo garantia fóssil, permanecendo com garantia de narrativas de guerra e destruição e comercialização de forma e todas as derivações que as poluições que o petróleo promove, esquecendo cada vez mais aquelas tecnologias sustentáveis que nós estudamos lá no começo. Então, após aquele aterramento, após aquelas tecnologias, após aquele conteúdo riquíssimo de evolução de uma civilização, uma nova história foi contada, realmente é um sistema financeiro fiduciário, com uma impressão de dólar, impressão de notas, o Federal Reserve cada vez mais emitia suas notas quando havia necessidade, porque se poderia emitir títulos do Tesouro Americano para que fosse lastreado em cima do seu PIB, que era o maior do mundo. Até aí tudo bem, pessoal? Belezinha. Fatores como o tamanho da economia americana, a estabilidade relativa do dólar e a profundidade do mercado do tesouro, dos títulos do Tesouro Americano reforçaram essa primazia. Até hoje, o dólar ele responde pela maioria das reservas cambiais globais. Em suma, a combinação infraestrutura financeira como o SWIFT e hegemonia monetária do dólar moldou o sistema financeiro global na segunda metade do século XX, criando interdependências que persistissem, mas que vêm sendo desafiadas por novas dinâmicas. Então, para resumir esse slide 2, tá? Em 1973, 239 bancos de 15 países se uniram para criar o SWIFT, padronizando mensagens financeiras. Quando entrou em operação em 1977, substituiu o Telex, lento e inseguro, tornando-se a espinha dorsal das transações bancárias. Hoje, mais de 11 mil instituições em 200 países, aproximadamente, tá? Utilizam o sistema SWIFT. Vamos lá para o terceiro slide. Vamos lá. Falamos aí da consolidação do acordo, né, da instrumentalização geopolítica do SWIFT como uma ferramenta de poder, concebido como utilitário neutro, o SWIFT passou a ser um instrumentalizado geopolítico, né? Então, vamos dizer assim, o sistema SWIFT se tornou uma ferramenta de poder. Antes era o quê? A moeda. Depois foi o lastro. Trocou o dólar pelo petróleo. Então, cada vez mais o que é importante vai sendo esquecido para ser substituído por técnicas e tecnologias e elementos que ou encobre o que realmente tem valor para que aquilo que não tem valor, seu nome elencado como poderoso, para que aquilo seja o valor para a humanidade. Então, essa sociedade, esse acordo, foi a ferramenta de poder principal, embora ela só tinha uma intervenção neutra, como um telex. É uma tecnologia, foi substituída para agilizar processos. E essa tecnologia, ela começou a ser o maior elemento de poder que foi instrumentalizado geopoliticamente.
Ele foi um marco de revelação em 2006, quando os dados sigilosos do SWIFT vinham sendo compartilhados secretamente com as autoridades dos Estados Unidos, do Tesouro Nacional e da CIA, como parte do programa de rastreamento financeiro do terror, é o Terrorist Finance. Então, assim, existe uma sigla que chama TFTP, né, que é Terrorist Finance Tracking Program. Então, isso, os jornalistas em 2001, em setembro de 2001, eles expuseram esses ataques e esses monitoramentos que aconteceram, né? Eu acho que eu estou indo muito rápido, né? Eu vou com mais calma aqui, eu estou pulando etapa. Então, o que acontece? Eu estou no... Peraí. Primeiro, segundo, terceiro. Tá certo. Então, deixa eu voltar só para ler, para vocês não falarem que eu não li depois, ficar bravo comigo, aí que vocês gostam de ficar bravo comigo. Então, o que aconteceu? Em 44, foi firmado as 44 nações, estabeleceu o dólar americano por $35 a onça, como está escrito aí, que eu já falei. Em 1971, foi o final do padrão ouro. Aí colocaram o dólar, aí ficou o petrodólar, né? O pacto do petrodólar foi no ano que eu nasci, não dá para esquecer, 1974, 50 anos atrás, né? Ou 51, dependendo do mês que nasceu o petrodólar. Então, a situação atual, qual que é? O dólar responde por cerca de 58% das reservas cambiais globais, embora esteja em declínio gradual. Por que declínio gradual? Vamos entender o conceito disso daí, para você entender por que o sistema financeiro tende a quebrar e não demora. Porque o que acontece? Você tinha o lastro ouro. O lastro ouro, ele era a garantia real que se a moeda fiduciária, que era o dólar impresso no Federal Reserve, não fosse suficiente para pagar uma dívida, ora absorvida pelo fundo, adquirida através do Fundo Monetário Internacional, o dólar em reserva seria a garantia para pagar essa. Como o cenário geopolítica de guerra e tudo mais não querem perder os seus recursos minerais que realmente têm valor, eles inventaram um sistema financeiro, um monte de papel, e enganou a humanidade como? Falar, olha, tua riqueza não é dinheiro. Então, como vocês têm riqueza em cima do dinheiro, é dívida igual a gente. Então, o que vocês têm que fazer? Comprar dinheiro a juros. E os bancos começaram a fazer o quê? Vender dinheiro. Então, quem tinha dinheiro, quem tinha lastro, quem tinha garantia, poder, ouro ou outros commodities, como acima, adquiriu esses valores e lastreou o seu patrimônio, seja por terra, seja por commodities, seja qual for a garantia, para os bancos. Aí vai aquela história dos fazendeiros, que aí foi quando desenvolveram a ideia do Nessara, mas a gente vai falar isso daí em outro momento. E aí o que aconteceu? Capitalizou o quê? Os recursos reais, de garantias reais, e vendeu o quê? Uma dívida. Então, a dívida que foi adquirida foi vendida para mim, para você e para cada um de nós, habitantes desse planeta. E cada um de nós trabalhamos exaustivamente para pagar a dívida que eles fizeram. E a riqueza verdadeira nunca esteve com a gente, sempre estiveram com eles, que é o ouro e a garantia real de lastro financeiro. Quando chega o poder do SWIFT, eles começaram a monitorar por inteligência, né? E, voltar para o slide 4. Quando eles começam a monitorar, né, em 2004, né, na verdade, eles começam a monitorar, começam a perceber, 2001, essa vigilância
começou a ter um acesso de dados exposto. E esse acesso de dados, que era o poder da tecnologia SWIFT, só os poderosos tinham acesso a essas informações. E essas informações foram vazadas. E quando foram vazadas, institucionalizou o problema. Por quê? Alguns que participavam do bolo estavam satisfeitos, mas outros que não participavam começaram a denunciar e delatar tudo aquilo, ora descoberto, como dados sensíveis simplesmente de um sistema chamado SWIFT, que até então era incorruptível e seguro e tudo certo, e de plena comunicação apenas de dados, de valores e transações internacionais bancárias. Esses dados, conforme foi acontecendo uma revelação pública, o vazamento revelou que os dados SWIFT estavam sendo compartilhados com as autoridades. Eles sabiam quem tinha realmente o lastro, quem tinha realmente dinheiro, quem tinha realmente a riqueza e o poder para poder lastrear uma dívida e quem não. E quem simplesmente estava ali como consumidor. Então, foi estabelecido popular sobre o público, que se categorizava, como até hoje, em 1 estrela, 2 estrelas, cartão 4 estrelas, 5 estrelas, cartão Black, Infinity, Premium, Platinum, aí foi dando um monte de nome que você também conhece até hoje. E essa categorização bancária, eu falar rápido, o negócio enrola aqui. Essa categorização bancária dividiu em classes, em pessoas, em grupos. E esses grupos foram enxergados de uma forma não satisfatória por aqueles que não participavam do bolo dos dados roubados ou dos dados expostos. O SWIFT começou a ser um elemento de arma econômica. Ele passou a ser usado como uma ferramenta de pressão geopolítica contra os países como Irã, Coreia do Norte e Rússia. Aí estão os respectivos anos. Só que em 11 de... Quando o padrão ouro ia voltar e tudo isso ia ser delatado e os acordos estavam pré-estabelecidos, o que aconteceu? Dia 11/9, os dados do SWIFT passaram a ser monitorados por inteligência nos Estados Unidos. Eu vou repetir a data, tá bom? Dia 11 de setembro de 2006. Acho que vocês entendem essa data, né? Grava de novo. Dia 11/9, os dados do SWIFT passaram a ser monitorados por inteligência nos Estados Unidos. E em 2006, a revelação abalou a suposta neutralidade dessa rede, e depois se tornou uma ferramenta de sanções contra esses países que eu acabei de citar, Irã, Coreia do Norte e Rússia. Tá? E qual foi o impacto que isso causou? Ele causou sanções realmente muito graves, porque ele abalou essa imagem de neutralidade. Então, tinha gente que tinha poder e tinha gente que não, tinha gente que interferia nos dados, tinha gente que não. Por ter conhecimento de informações antecipado, você sabia o que era variação de dólar ou não. Então, países se enriqueciam e fatias maior desse bolo começaram a ser estrategicamente ganhas com essa ferramenta chamada SWIFT. Levou a União Europeia a negociar acordos para limitar e supervisionar a transferência desses dados. Ainda assim, documentos posteriores vazados, né, chamamos os whistleblowers, né? Whistleblowers. Minha boca não deixa. WHISTLE tá? Eles indicam que a NSA continuou monitorando mensagens SWIFT, inclusive hackeando servidores de serviços regionais ligados ao SWIFT no Oriente Médio. Em 2013, o Parlamento Europeu chegou a votar pela suspensão
do acordo de transferência de dados após denúncia de espionagem em massa pela NASA. Quais são as sanções via SWIFT? Foi cada vez mais usado como uma arma econômica, cada um vivia utilizando o seu favorecimento aos dados para se favorecer e enriquecer o mais rápido possível. O SWIFT baniu os bancos iranianos, um ato sem precedentes que isolou financeiramente o Irã de todo o mundo. Essa história está sendo entre a Rússia e a China já, que vocês devem ter noção disso. A desconexão de um país do SWIFT equivalia a excluir as suas instituições do sistema nervoso financeiro global. Então, o sistema financeiro deles ficou sendo só entre eles. Eles não tinham ações de investimento de recursos de países exterior entrando no Irã, dificultando o pagamento de exportações e importações no mercado global. Dificilmente se subsistiria, até porque não é produtor de tudo, não é consumidor de tudo, não é prestador de serviço de tudo. Então, existe uma engrenagem aí que o país funciona mediante os commodities e algumas outras tecnologias e serviços e produtos que sustentariam a economia saudável desse país. No caso iraniano, a expulsão contribuiu para despencar as receitas de petróleo e o comércio externo do país. Em 2017, foi a Coreia do Norte que foi exclusa, e em 2022, várias instituições da Rússia que foram removidas após a invasão da Ucrânia. Estes episódios deixaram claro que o SWIFT deixou de ser apenas uma infraestrutura neutra e tornou-se uma extensão da política ocidental de sanções. Entretanto, tal politização traz custos. A credibilidade de neutralidade do SWIFT foi abalada, não era simplesmente uma tecnologia que emitia dados, era uma coleta de dados que favorecia uns e prejudicava outros, gerou uma desconfiança entre os países aliados dos Estados Unidos, que era o manda-chuva e é até hoje. Como veremos, esse contexto estimulou diversas nações a buscarem para reduzir sua vulnerabilidade. Qual é a vulnerabilidade? Depender de um sistema financeiro. Então, absorvia todos os controles, porque foi criador do sistema, colocou aliados para subsidiar o lastro que substituiu o verdadeiro lastro, que era o ouro. Esses aliados, por sua vez, se enriqueceram. O Oriente Médio é o lugar mais rico que tem no mundo, vocês podem observar, e é onde tem a dita produção de petróleo na maior quantidade, obviamente. Venezuela, tem Brasil, tem outros lugares que tem essa produção também. Porém, essa mudança de cenário, onde se encontrou países que e identificaram esse vazamento de informações, perdeu a credibilidade. Olha, a Sandra trabalha para mim, só que a Sandra pega o projeto de desenvolvimento, pega a espinha dorsal do projeto de desenvolvimento e leva para um concorrente. Ela continua prestando serviço, só que num dado momento a gente vê um projeto que é semelhante ao nosso, muito mais robusto, muito mais incrementado, utilizando os recursos internos. Era mais ou menos isso que acontecia. Onde tinha fundamentação de recursos e de condições e de informações privilegiadas, acelerava-se o processo de desenvolvimento e em outros lugares atrasava. É realmente isso que acontecia. Né? Então, deixa eu contar o slide de novo. Isso vai acontecer algumas vezes, tá? Para mim não perder a mania de ser bagunçado. Peraí. E aí, qual foi o impacto que teve a exclusão do SWIFT
ele perdeu a receita do petróleo, recorreu ao escambo e ouro. O que é escambo, vocês sabem? É a troca de produtos. Então, hoje existe projeto, já anota aí, Sandra, anota aí, Luiz. Havendo a quebra de um sistema, ou você ficando fora de um sistema fiduciário, qual é a forma de você subsistir? Está aí a resposta, ó. Escambo e ouro. Né? Então, você acumula alguns itens de subsistência, tá? Que é isso que nós vamos falar na próxima live, e acumula ouro, ou riquezas que possam servir de escambo, seja ela para sustentação da vida humana ou para sustentação de serviços e de condições elementais da fisiologia e da segurança humana. Então, o Irã perdeu a receita do petróleo e recorreu ao escambo e ao ouro. A Coreia do Norte migrou para as redes ilícitas e criptomoeda. A Rússia ativou o SPFS, doméstico, para manter fluxo interno. Cada exclusão reforçou a busca por alternativas. Já eu pulo para o próximo slide. Tá? Então, o que aconteceu? Quando o Irã foi excluso em 2012, ele congelou suas transações financeiras internacionais. Então, ninguém vai perder nada. A história só é recontada. Bom, a história só é recontada. Ah, mas eu tenho meu dinheiro, vou perder. Mas não vai perder. Haverá um congelamento. Haverá uma paralisação. E essa paralisação não é uma extorsão, um roubo. Não. Mas também pode-se garantir que é isso? Não. Contudo, entretanto, você pode utilizar nações seguras, América, Arábia, como instituição financeira para você ter alguma coisa lá. Se você quiser deixar dinheiro em banco, sugiro para você deixar alguma coisa nos Estados Unidos ou na América Oriental, no Oriente Médio. Né? Ou então ouro, ou então exatamente riquezas naturais que servem como escambo para te sustentar. Então, quando congelou suas transações financeiras internacionais, sem acesso ao SWIFT, o Irã recorreu aos meios alternativos, como o barter, que era a troca de bens, o ouro para viabilizar o comércio, e houve perda significativa de receita de petróleo. Claro, não estava mais ligado ao sistema, era somente ele com ele, e para sustentação, obviamente que esse mercado internacional ele era muito raso e ele não estendia até outros lugares, porque a comunicação ficou defasada, quem fazia essa comunicação era o sistema SWIFT, não havia outro, então, obviamente, que essa comunicação centralizada, guarda aí, guarda essas palavras, tá? Descentralizado, centralizado, que você vai entender depois. Então, essa comunicação centralizada ficou defasada, consequentemente, o dinheiro não tinha como rodar para outros lugares longínquos para favorecer esse comércio exterior. E, obviamente, que diminuiu e enfraqueceu por ser uma comunicação muito mais defasada. Né? Houve uma perda significativa do isolamento dos mercados globais, que é o que eu acabei de falar. Diante disso, o Irã investiu no desenvolvimento de sistemas próprios. Comece a pensar nisso, na sua vida. Que tipo de sistema pode agariar a sustentação da minha vida e da minha família? Bom, horta orgânica, uma plantação orgânica, seja lá o que for. Pensa desde o pequenininho até o maior. A sustentação ela é do simples, é base da sustentação humana. O Irã investiu em desenvolvimento de sistema próprio. Em 2023, Teherã anunciou a integração do seu sistema bancário ao da Rússia e trabalha com uma infraestrutura de mensagens chamada ACUMER, Automated Currency, a comunicação automática de moedas e exchange reporting. Então, eu não consigo falar certas palavras, acredita, gruda minha boca. Então, é assim, é automação, currency, de moedas, management and exchange reporting. Fala aí, Sandra, você que tem o inglês afiado.
buscando autonomia em comunicações financeiras. Então, já houve uma comunicação com outros mercados para que fosse expandido, obviamente, essa comunicação entre mercados, entre commodity, entre necessidades. Então, por mais que não houvesse um lastro petrodólar ou outro tipo de lastro, havia já uma quebra do sistema, uma ruptura do sistema. E nós estamos falando de uma Rússia, nós estamos falando de um Irã, que posteriormente, né, já vem também sendo banida a Coreia do Norte. E como ela já era alvo de extensas sanções, ela foi o isolamento completo obrigou a depender de canais ilícitos e redes informais para movimentar recursos, incluindo criptomoedas e frentes comerciais. Entendeu de onde vem a criptomoeda? Entendeu não? Então você vê se é bom. O impacto econômico foi grande, dificultando importações básicas, mas o regime norte-coreano contou parcialmente via ajuda chinesa. Aí vem dos países que estavam se unindo. Não oficial, via ajuda chinesa não oficial e contrabando. A situação de Pyongyang ilustra que para países párias, a alternativa do SWIFT acaba sendo uma economia clandestina e marginal. Aí a Rússia, aos acessos ao SWIFT, datam de 2014, anexação da Crimeia. E concretizam-se em 2022, de 14 a 22, quando diversos bancos russos foram desconectados. Ciente desse risco, o Banco Central da Rússia já havia desenvolvido o sistema de transferência de mensagens financeiras, que é o SPFS, lançado em 2017 como um SWIFT doméstico. Após as sanções em 2022, o SPFS tornou-se crítico para manter os fluxos internos de alguns externos. Até o final de 2024, ele contava com 584 organizações usuárias, incluindo 177 instituições estrangeiras e 24 países, amigos não alinhados às sanções de outrora do SWIFT. Essa rápida expansão de 18 instituições estrangeiras ingressaram só em 2024. Mostram-se que parceiros como a China, Índia, Turquia e outros aderiram para viabilizar transações com a Rússia sem passar pelo SWIFT. Então, paralelamente, já existia dois sistemas financeiros, o SWIFT e o SPFS. Vocês sabiam disso? Deixa eu te falar que tem. Então, o que aconteceu? Se já existia dois sistemas financeiros, e em países e nações, a mesma nação, ora, que não era sancionada pelo SWIFT, ela mantinha a relação intercontinental financeira pelo SWIFT e pelo SPFS. Ainda tem alcance limitado, obviamente, porque tem uma órbita russa, operando principalmente em rublo e janelas de funcionamento restrita em horário comercial de Moscou. Alguém falou rublos? Rublos. Sistema financeiro alternativo. Além do SPFS russo, surgiram tentativas regionais de replicar ou substituir as funcionalidades do SWIFT. Vamos lá? A China inventou o CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, que é lançado em 2015 pelo Banco Central da China. O CIPS é um sistema de pagamento interbancário transfronteiriço, focado em liquidações de renminbi, RMB. Ele combina uma função de clearing, que é a liquidação de pagamentos em RMB, com um sistema de mensagem próprio. Então, ele tem a mesma função do SWIFT, absorvendo a comunicação e a liquidação.
testificando dados e fundos e emitindo pagamentos. Aproximadamente a metade do número de membros do SWIFT, embora muitas transações pelo CIPS ainda utilizem mensagens via rede SWIFT, porque parte ainda da China não havia sido sancionada totalmente, que era a parte legal. Então, nós estamos falando de duas Chinas, a China ilegal e uma China legal. Então, existem dois mercados financeiros atuantes simultaneamente, ou três, dentro da própria China. O SPFS da Rússia, o SWIFT e o próprio CIPS, criando um mercado ilegal e o mercado legal dentro da própria nação. O mercado legal utilizando duas frentes legais e uma ilegal por sistema de comunicação e vazamento de dados. Só para você ver o que está acontecendo com o sistema financeiro. E neguinho vem falar que amanhã, terça-feira, vai sair dinheiro para todo mundo sair correndo com o cartão Black no bolso. Então, entenda o que é o sistema financeiro mundial. Porque o controle, o SWIFT, ele tem 80%, segundo estimativa, que ele possui um padrão de mensagem próprio. E ele vem crescendo. Em março de 2022, deixa eu voltar ao dado, atualmente 4.800 bancos participam do CIPS, que é o sistema financeiro que a China criou. Aproximadamente a metade do número de membros do SWIFT. Então, o SWIFT, 8.000, 9.600 bancos. Tá? Embora muitas transações pelo CIPS ainda utilizem mensagens via SWIFT, cerca de 80%, segundo a estimativa, o sistema possui, então tem 20%, 30% aí do sistema financeiro que tramita dinheiro, dados e todo tipo de comércio exterior ilegal que a gente nem imagina o que é. Tá bom? Isso está declarado aqui. É dado. Em março, a partir do momento que o comércio, a movimentação financeira e o que está sendo movimentado não se declara, não se aparece, não é legal, tudo que passa por isso é ilegal, independente de ser água para matar a sede ou uma arma para matar alguém, não importa. É tudo ilegal. Está fora de um sistema porque houve sanções governamentais. Nós vamos chegar na atitude do Trump aí, já, espera um pouquinho. Aí, em março de 2022, o CIPS processava, em média, RMB, 385 bilhões por dia. É que eu repito? Ou 46 bilhões de dólares. Ainda pequeno comparado aos 1,8 trilhões do sistema CHIPS dos Estados Unidos. Porém, CHIPS, apareceu mais um, porém o uso do CIPS acelera vários bancos. Então, tem CHIPS com CH e tem o CIPS com CIPS. Vários bancos internacionais, você percebe que começa a ter várias instituições criadas por uma reunião de bancos e de comum acordo para a relação interbancária internacional para enfraquecer o monopólio de um SWIFT da vida. Então, começou já a surgir só aqui 4, 5, entre a Rússia, dentro da China 3, né? No Irã mais 1, então começa a existir essa comunicação. E esse uso simples acelera vários bancos internacionais, incluindo os ocidentais, né? Então, os bancos do Ocidente também têm essa facilitação. Por que some dinheiro da saúde, da educação? Nós estamos falando de países ocidentais. Eu não estou falando nada contra ninguém. Existe comunicação interbancária, será que do Brasil com a China? Sim, né? Se existe comunicação interbancária do Brasil com a China, existem 3 tipos de sistema de comunicação e dados e liquidação de valores com a China. 2 legais, não, 2 internacionais, um com sanções americanas
com limitação somente orientais, somente no continente oriental, e outra totalmente ilegal. Então, será que pode ter dinheiro saindo daqui, como dos Estados Unidos, e indo para vários dinheiros, como a Assad, por exemplo, Luiz? Assad, né? Assad. USAID, é isso. USAID. Será que aquele dinheiro que fugiu, ele fugiu como? Como que esse dinheiro escoou por um sistema financeiro que ninguém rastreou? Porque já existe sistema financeiro não rastreado. Aderiram como participantes diretos ou indiretos. O CIPS permite que a China e parceiros como Rússia e Irã liquidaram um comércio bilateral em moeda chinesa, contornando o dólar e reduzindo a exposição a sanções. Ou seja, tecnicamente, o CIPS funciona como uma alternativa parcial que prevê uma mensageria e liquidação em transações em RMB, mas funcionalmente ainda depende do SWIFT, para alcançar muitos bancos que não instalaram a interface chinesa, apesar das limitações sua rápida adoção. Metade da rede SWIFT, em menos de 10 anos, demonstra interesse no interesse global em alternativas. Só da China, hein? Então, você vê os impactos que ocorreu no Irã, na Coreia do Norte e na Rússia. Vamos para o slide 7. Sistemas alternativos global, né? Então, o CIPS na China, o SPFS na Rússia, o RPC, né, lançado em 2022, interligando as redes nacionais instantâneas, países membros permitiam transferências diretas, correspondentes nem conversão via dólar, e o PAPSS da União Africana. Mais um aqui, olha que bonitinho. Então, se eu for falar de cada um, nós vamos demorar muito. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que o sistema alternativo ao SWIFT foi surgindo como uma alternativa de quebrar o monopólio daquele lastro do petrodólar e das sanções americanas sobre todo o mundo através da absorção e do privilégio de dados por um sistema totalmente fraudulento, que só beneficiava um lado, era exponencialmente o crescimento dos Estados Unidos e, de repente, a China começa a ser o país que começa a ser mais desenvolvido e ter a maior rentabilidade, poder econômico e evolução no seu PIB. Proporcionalmente, nos últimos 10, 20 anos, vocês podem fazer um estudo que vocês vão analisar essa informação de forma categórica. Então, as plataformas regionais foi destacado, né, que aqui, ó. Observe, o SWIFT mantém o alcance global, mas o CIPS já reúne 4.800 bancos, 50%. A fragmentação é regional hoje e pode ser multipolar. O que pode acontecer? Vou fazer um negócio de novo. Não chora, não. Aqui. O que pode acontecer quando vários sistemas começam a ter a comunicação, liquidação e comercialização sem ser por um sistema único? Começa a ter um enfraquecimento da moeda, ora globalmente intitulada como poder econômico. É o que está acontecendo com o dólar no mundo. Então, as nações estão favorecendo para que o dólar enfraqueça perante o mercado mundial, porque o fortalecimento, eles estão fazendo o caminho contrário. O fortalecimento se deu pelo quê? Primeiro, o ouro foi substituído pelo petrodólar, depois colocaram um sistema de comunicação como uma
uma capa sobre esse petrodólar para favorecer uma proteção de comunicação de dados e etc., para potencializar a moeda e preservar o ouro. Em contrapartida, os bancos centrais e os demais bancos começaram a se lastrear em ouro. Durante anos, nós começamos a ver inúmeros países, a China achou ouro, não sei quem achou ouro, e vocês podem investigar no clube, lá no canal do Telegram, que muitos, de uma hora para outra, achou um absurdo de ouro e pegaram suas riquezas em ouro para garantir o lastro fiduciário verdadeiro sobre uma outra capa, que era o novo sistema de comunicação que cada um criava. Então, a Rússia inventou o seu, a Coreia do Norte, cada um se aliou com quem favorecia nessa comunicação de comercialização internacional, mas o maior poder econômico e de consumo, sabemos que é do Ocidente. A cultura ocidental é de consumo e de produção. E, obviamente, que o oriental não funciona dessa forma, eles se renovam a cada tempo, né? Eles mudam de roupa definitivamente, seja prédio, seja tecnologia, seja costume, seja isso, seja aquilo. Porém, eles mantêm uma base sólida de sustentação. Então, a produção é uniforme para a comercialização e enriquecimento do país. Ok? Consequentemente, após essa criação, você começa a ver os componentes dos sistemas alternativos versus SWIFT. Né? Então, eu falei aí do CIPS, né? Agora eu vou falar do SPFS, que é a resposta russa às ameaças do corte Depois, se alguém quiser, eu tenho esse conteúdo didaticamente separado e posso enviar. Mas você vai ver que a Rússia, como citado, é a resposta ao corte do SWIFT. Então, toda hora você me ameaça, a partir do dado de comunicação, você me ameaça a ser cortado de um sistema de comunicação internacional e de liquidação sobre o comércio exterior, do que eu produzo, do que eu quero comprar. Então, eu sou dependente totalmente do teu sistema, de utilizar a tua moeda como lastro, porque todos que estão ligados ao teu sistema são obrigados a utilizar. E aí, o que vai começar a acontecer? A partir do momento que SWIFT, aí não é mais SWIFT só, agora tem CIPS, CPFS, RPC, PAPSS e outros que estão sendo criados, eles participam de uma ramificação de sistema de comunicação. Países começam a intercalar sua comunicação de comercialização financeira, não somente em um sistema, mas em 2, 3, 4. Eles potencializam a sua comercialização em outras moedas, favorecendo a sua própria moeda e a valorização do seu próprio recurso, e limitando intermediação do dólar fiduciário, fazendo com que o custo se diminua e o poder econômico da sua própria nação se favoreça. O que acontece? Antes de estabelecer realmente um ganho para esse desenvolvimento, que depende de muita coisa ainda, os Estados Unidos vai lá e sanciona taxaiada para todo lado. Mas se ele fizer isso, ele vai piorar a situação, porque, obviamente, que os países se unirão e enfraquecerão a moeda americana, utilizarão sua própria tecnologia de comunicação e liquidação para fazer o comércio interbancário e sustentação entre si, porque eles conseguem subsistir sozinhos. O que aconteceu hoje ou ontem? Estava tendo uma divulgação que o Trump, depois dos 200 e tantos % que ele sancionou sobre a China, ele estava querendo diminuir 145%. Vocês viram isso?